gente prosseguir aí no nosso conteúdo, que já tem um bom tempo que a gente está falando aí da parte de intervalos, né? E aí eu não sei como é que tá as dúvidas de vocês lá em relação à parte de intervalos, tá? Eu optei por fazer assim, vamos falar um pouquinho sobre porcentagem hoje, ok? E aí, dentro dessa ideia de porcentagem, tá? Daí a gente dá a sequência do nosso conteúdo. Se tiver dúvida lá dos exercícios, depois mandem para mim e eu vou tirar um horário para poder tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Tranquilo? Almeidinha, Vitor, só gente chique dando bom dia aí, ó. Luiz Guilherme, gostei desse nome, filho, Guilherme. Guilherme é um nome chique mesmo. Gente, vamos lá então? Podemos? Olha aí, ó. Não, essa é a continuação da nossa frente mesmo, tá? Se vocês olharem lá o horário, vocês devem ter o horário, né? Nós vamos ter 3 aulas por semana. Então, eu, claro, né, vou puxar aqui para o meu lado. Eu vou dar 2 aulas da minha frente e uma aula da frente do custódio, tá bom? Então, hoje, todas as terças, né? Então, é a aula minha. E nas quintas-feiras eu vou dar a matéria do custódio, tá bom? A partir dessa semana. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Gente, porcentagem. Todo mundo já estudou isso, não já? Ei, fala pra mim aí. Quando é que você estudou porcentagem? Vocês lembram? Todo mundo lembra aí quando é que estudou porcentagem? Foi no 8º ano, não é? Eu acho que a primeira vez que a gente estuda porcentagem é no 8º ano, né? Isso aí depende da escola, do material, do professor, né? Isso. 7º ano, 9º ano, depende muito de onde você estudou, qual material e como foi, né? Ô Guilherme, meu filho, ô Tony, no maternal, filho, talvez você tenha estudado como contar, né? 1, 2, 3, 4, né? Aprendeu quais eram os números, né? Agora, porcentagem, certeza que não foi, não, tá? Gente, vamos lá, então. Ei, o que é porcentagem? Aí bagunçou tudo, né? Bagunçou tudo, meu Deus do céu. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui para tirar esse... Isso aí que vocês estão vendo, bagunçado. Tá embaçado aí para vocês também ou é só para mim? Hã? Tá embaçado aí para vocês também ou é só para mim? Tá. Vou tentar fazer um negócio aqui pra gente poder... Tá em 3D, exatamente. Em 3D. Gente, vamos lá. Mudou alguma coisa aí? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Melhorou um bocadinho, né? Gente, vamos lá então. Ó. Eu tava falando para vocês aí, ó, que porcentagem, eu coloquei aí para vocês a definição, tá? Tá dando para ler, gente, do jeito que aí ou não? Sim? Tá. Então, porcentagem, gente, é uma razão, tá? Ei, não sei se vocês lembram de estudar o que era razão. Todo mundo estudou razão lá no 9º ano, sim ou não?
O que é razão? Quem fala? Alguém fala aí para mim, o que é razão na matemática? Isso, Guilherme, razão na matemática é o mesmo que o quê? Divisão, tá? Então, toda vez que eu tiver uma divisão, pode ser que essa divisão é uma razão. Razão entre quem, professor? Entre duas partes, tá? Essas duas partes, elas podem ser... Eu vou mostrar para vocês. São dois tipos de razão, tá? A primeira aqui é que nós chamamos de razão centesimal, né? Para que eu possa trabalhar com porcentagem. Por que razão centesimal, gente? A palavra centesimal vem de centésimos, né? De 100 partes. Então, a razão centesimal é quando você faz uma divisão em 100 partes, ou seja, quando você divide os números em 100 partes. Então, qualquer número dividido por 100, igual está ainda para vocês, ó, qualquer número dividido por 100, lê-se, né, esse número por cento. Ou seja, se eu tiver aí, ó, x sobre 100, quer dizer que é x por cento. A mesma coisa aconteceria aqui, ó, se eu tiver 10 sobre 100, a gente vai ler o quê? 10%. Se eu tiver 35 sobre 100, nós vamos ler o quê? 35%. 142 sobre 100 vai ser o quê? 142%. Ei, só para ver se vocês entenderam. Se fosse 84 dividido por 100, como é que você ia ler isso? Fala, lindinhos. 84 dividido por 100, como é que a gente ia ler isso? 84%. 95 dividido por 100, fala. 95 dividido por 100. Calma, professor, calma. 95%. E se fosse 834 dividido por 100, o que seria isso? 834 dividido por 100 seria o quê? 834%. Beleza? Filho, tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Tranquilinho? Sossegadinho? Beleza? Todo mundo consegue entender? Tranquilo. Então tá bom. Então vamos lá. Ó. A porcentagem... Júlia, NOPS é porque não teve dúvida, é isso? Hã? Ah, sim, muito bem. Então vamos lá. Ó. A porcentagem, ela pode ser representada de 3 formas, tá? 3. Gente, quantas formas? 3. Quais são elas, professor? Eu posso representar usando o símbolo de porcentagem, né, propriamente dito, igual tá aí, ó, 48%. Eu posso utilizar a fração, né, que seria igual tá aí, 48 sobre 100. E eu posso usar os números decimais, aqui, ó, 0,48, tá? Se você dividir 48 por 100, você vai chegar nessa 0,48. Olha o exemplo de baixo, 32%. Você pode escrever 32 sobre 100 ou 0,32. Depois, 125%, 125 sobre 100 ou 1,25. Então, basicamente, o que acontece? Toda vez que você tiver falando aí de porcentagem, né? Você sempre vai ter 3 maneiras aí, 3 formas, 3 jeitos de representar essa porcentagem, tudo bem? E aí essas 3 maneiras são justamente aí, ó, a representação percentual mesmo, utilizando o símbolo de porcentagem, a representação na forma de fração, tudo bem, que é numa razão centesimal, onde você divide o número por 100, ou você pode representar também na forma decimal. Até aí, todo mundo entendeu? Dá um ok, filho, se você entendeu. Fala, sim, professor, sim, eu entendi. Sim, professor, sim. Muito bem. Olha lá, ó. Eu só quero que vocês tomem cuidado e olhem agora aqui do outro lado, ó, com alguns detalhes, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui alguns... Carla, D é o quê? Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, de múltiplos de 8, tá? Tipo, 80%, 8%, 0,8% e 800%. O que muda, professor, de cada um? Vamos lá, ó. Ei, o número por cento é ele dividido por 100. Então, observe. 80% é 80 sobre 100. 8% é 8 sobre 100. 0,8% é 0,8 sobre 100. E 800% é 800 sobre 100. Toma cuidado, porque o que acontece? Na hora de representar na forma decimal, podem ocorrer algumas complicações. Por quê? Veja, quando eu tinha, por exemplo, 69%, a gente escrevia 0,69 em decimais.
Agora, quando eu tenho 80%, eu escrevo 0,8, que é o mesmo que se eu tivesse escrevido, por exemplo, 0,80. Concorda comigo? E escrever 0,8 não é o mesmo que escrever 0,80, igual eu estou mostrando aí, ó. Esse 0 aí depois do 8 faz alguma diferença? Primeiro ano, fala para mim, esse 0 depois do 8 faz alguma diferença? Não, né? Então escrever 0,8 é o mesmo que escrever 0,80, que isso representa para a gente o quê? 80%. Todos concordam? Então, só toma cuidado, porque o menino vê 0,8 e ele quer dizer que isso é 8%. E isso é verdade, professor? Não, isso não é verdade. Nunca foi, nunca será. Para que eu tenha 8%, né, escrito na forma de decimal, ao invés de 0,8, eu tenho que escrever 0,08, que é como se fosse o resultado da divisão de 8 sobre 100, né? Se eu dividir 8 por 100 e fizer a divisão bonitinha, né? Então, essa divisão 8 por 100 vai dar 0,08. Professor, e se fosse menor ainda, 0,8%, aí seria 0,008, e assim por diante. Então, na prática, o que acontece? Na prática, o que acontece? Você tem que ficar muito atento aí, ó, a essas casas decimais que você tem. Aí eu vou mostrar para vocês como a gente pode calcular agora a porcentagem, tá? Filho, ficou alguma dúvida sobre forma decimal? Dúvida sobre forma decimal? Não, né? Beleza. Vamos lá, cálculo de porcentagem. Ô, primeira série, tem... Você ficou na dúvida de 80, Vitor? Vamos voltar lá, ó. Vamos voltar lá. Gente, presta atenção aqui, ó. Ei, 80%, certo? Vou colocar aqui para vocês verem. Bota a tela grande aí que eu vou escrever no quadro. Clica na câmerazinha aí e aperta em swap. Rapidinho aí, ó. Clica na câmerazinha e aperta em swap. Olha só. Quando você tem 80 dividido 80%, né? Vamos colocar assim, ó, 80%. OK? Esse 80%, ele pode ser representado de que maneira? Ele pode ser representado assim, ó, 80 sobre 100. Aí até o Ian acabou de falar aí, ó, professor, eu posso escrever 8 sobre 10? Pode, porque aqui é uma fração, né? E toda fração ela pode ser o quê? Simplificada, não é isso? Então, eu poderia escrever aqui, ó, 8 sobre 10. Da mesma forma que eu poderia também simplificar ainda mais essa fração. Quer dizer, não é 8 sobre 10? Dá para simplificar, por exemplo, por 2, ó. Simplifica por 2, simplifica por 2. Então, poderia ser 4 sobre 5, ok? Todas essas frações aí são ditas frações equivalentes, tá? O que são frações equivalentes? São frações que têm o mesmo valor. A forma decimal desse número em porcentagem, ele poderia ser dito assim, ó. Eu posso pegar qualquer uma dessas aqui para mostrar, tá? Eu vou pegar essa menor aqui, pode ser 4 sobre 5, já que elas são equivalentes. Se eu pegar 4 e dividir por 5, olha o que vai acontecer. Veja, que número vezes 5 que dá 4? Tem algum? Não, né? Porque o 4 não divide 5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar 0 e uma vírgula, né? A partir do momento que eu coloco a vírgula, agora eu posso acrescentar um 0 aqui do lado do 4. Ó. E aí vai ficar 40 sobre 5. Prof, 40 sobre 5, o que vai acontecer? Ei, que número vezes 5 que dá 40? Fala, não é 8? Então, 8 vezes 5 vai dar o quê? 40. 40 menos 40 é 0. Então, que número que sobrou aqui? 0,8. Então, isso é o mesmo que 0,8. Se eu coloco aqui, ó, depois desse 8, um outro 0, escrevo tipo 0,80, a resolução não muda nada, né? Porque 0,8 é o mesmo que 0,80, né? O grande detalhe lá da questão é porque, por exemplo, se eu escrevo assim, ó, 32%, isso é o mesmo que 0,32. Se eu escrevo 45%, isso é o mesmo que 0,45. Se eu escrevo 70%, isso é o mesmo que 0,70. Agora, observe, esse 0 aqui, ó, ele não necessariamente precisa aparecer, tá? Ele não necessariamente precisa aparecer. Então,
quando eu escrevo 0,70, né, eu posso deixar somente 0,7. O problema de deixar somente 0,7 é porque, às vezes, o aluno faz com uma confusão. Por quê? Porque se eu te perguntasse quem é 7%, o aluno vai querer escrever também 0,7. Não é. Porque se eu dividir 7 sobre 100, na verdade, nós vamos encontrar o quê, prof? 0,07 e não 0,7, tá? Porque o que acontece? O que acontece? Na divisão por 10 e por múltiplos de 10, do tipo 10, 100, 1000, né? Eu tenho que deslocar a vírgula. Então, se eu tinha 7, concorda que a vírgula não estava aqui, ó, depois do 7? Aí o que acontece? Quando eu dividir por 100, eu tenho que pegar a vírgula e voltar 1, 2 casas, ó, e por isso ela vem para cá. Quando a vírgula vem para cá, eu fico com o número 0,07, quando eu me refiro a 7%, e 0,7, que é o mesmo que 0,70, quando eu me refiro a 70%. Urano, você entendeu, meu filho? Ei, tirei a dúvida aí. Maria Luísa, tirei a sua dúvida aí também? Vitor, tranquilo? Tranquilo, né? Pô, o Vitor tinha perguntado, eu confundi. Beleza. Bom, volta lá então, ó. Ô, Rebeca, você entendeu, Lindinha? Por que eu dividi por 2 lá? Eu só estava simplificando, né? É uma fração, eu posso simplificar até ela se tornar irredutível, tá? Irredutível. Ok? Bom, eu vou voltar lá para a apresentação. Ó. Dá um swipe aí de novo. Deixa pequenininha aí a cara do professor e volta lá para a apresentação. Vamos calcular a porcentagem aqui, ó. Queridos, porcentagem. Tem 3 maneiras de calcular a porcentagem, ok? Ei, 3 maneiras. Vamos lá. Ó. Quais são elas, prof? Quais são as 3 maneiras de calcular a porcentagem? Então aí, ó. Primeiro, eu posso usar a forma percentual, tá? Aliás, a forma fracionária. Vou utilizar uma fração para calcular. A segunda, eu vou usar uma regra de 3, que essa aí é a queridinha de todos os alunos, né? Nunca vi um negócio desse, todo mundo gosta de regra de 3. E eu posso usar aqui na letra C a forma decimal, tá? Presta atenção aí nas 3 formas para você pegar. Gente, posso fazer? Posso? Fala que eu posso, fala. Fala, lindinhas, fala. Isso. O aluno olha assim, professor, gostei mais da C, porque é menor, né? O outro, professor, gostei mais da B, porque regra de 3 é top. Não, gente, vamos fazer aqui, ó. Dá para fazer pelas 3 formas, né? Primeiro, imagina que ele te perguntasse assim, ó. Quanto é 12% de 72? Primeiro ano, quanto é 12% de 72? Tá errado aqui, ó. A vírgula tá fora do lugar. É 8,64. 12% de 72. Vou até conferir aqui, gente. Acho que estava errado ali. É, tá certo. A vírgula que estava no lugar errado. Gente, presta atenção. Para calcular 12% de 72, o que eu vou fazer? Eu escrevi ele aqui primeiro na forma de fração. Eu escrevi 12 sobre 100, ok? Esse de, toda vez que você ver de, é porque ele está falando de multiplicação, tudo bem? Então, se ele está falando 12% de 72, quer dizer que 12% é 12 sobre 100. Esse de quer dizer vezes, né? Então, vezes 72. Na hora de multiplicar, o que eu fiz? Eu multipliquei aí, ó, 72 vezes 12, ou melhor, 12 vezes 72, que deu quanto, prof? 864. E depois nós dividimos por 100. Então, 864 dividido por 100 dá 8,64. Gente, tem dúvida nessa primeira forma, sim ou não? 12% de 72. Escreve 12 sobre 100 e multiplica pelo total, que é o 72 no caso. Aí 12 vezes 72 deu 864, dividido por 100. Quando eu dividi, deu 8,64. Essa é a primeira maneira, tá? Segunda maneira de calcular a porcentagem. Eu vou usar a regrinha de 3. Tem gente que adora a regrinha de 3 aí, né? Acha que tudo na matemática faz por regrinha de 3. Mas vamos lá, ó.
Prof, como é que é a regrinha de 3? Olha, quando ele fala 45% de 300, o que é o detalhe? Filho, em porcentagem, o total representa sempre o quê? 100%. E quem que é o total aí? O total, nesse caso, é o 300. Todos concordam? Sim? Então, o total, nesse caso, é o 300. Então, o 300 vai representar 100%. E os 45% que você quer vai representar um X. Só tenha muito cuidado, porque você tem que escrever porcentagem embaixo de porcentagem e número embaixo de número, tá? Então, como é 45% de 300, 300 é o total, equivale a 100%, tá? E os 45% que você quer equivale a X. O que você faz agora? Multiplica cruzado. 100 vezes X vai dar 100X, 300 vezes 45, eu já fiz aqui de cabeça para vocês, ó, 13.500, tá? Então, esse 100 multiplicando, passa para lá, dividindo. Você pode cancelar esses dois zeros do final com os dois zeros do 100, quem é que sobra? X igual a 135. Então, 45% de 300 é 135. Gente, dúvida em como fazer por regra de 3, sim ou não? Ei, tranquilo, regra de 3? Qualquer valor que eu desse para vocês, vocês conseguiriam resolver por regra de 3 ou utilizando a fração aí do primeira forma que eu coloquei? Sim? Tá, o último aí, para a gente fechar, ó. Letra C, 125% de 50. O que eu fiz? Eu coloquei na forma decimal, tá? 125% na forma decimal é o mesmo que o quê, prof? 1,25. No slide anterior, ó, nesse aqui, ó, até coloquei aqui, ó, 125%. É 125 sobre 100, que é o mesmo que 1,25. Ó, quando você divide por 100, a vírgula volta duas casas, não é isso? Então, olha o que vai acontecer. 125%, coloquei na forma decimal, 1,25. Não é 125% de 50, então é 125% vezes 50, ou 1,25 vezes 50. Aí basta você fazer a multiplicação direta. 1,25 vezes 50. Já multipliquei para vocês, vai dar o quê? 62,5. Todo mundo consegue ver isso? Todo mundo entendeu a letra C aí, o que eu fiz? Escreveu na forma decimal e multiplicou pelo total. 125% é 1,25, forma decimal. Multiplica pelo total, que é 50, você tem 125% de 50. Se fosse nessa primeira aqui, ó, não é 12% de 72? Você escrever 0,12 vezes 72. E ia fazer uma única multiplicação. A multiplicação de 0,12 por 72 já vai te dar automaticamente o valor que você procura, que é 8,64. Entende? Se fosse nessa aqui, ó, 45% de 300, seria 0,45 vezes 300. Então, na última forma aqui decimal, ó, você pega o número que está em porcentagem, transforma em decimal e multiplica pelo seu total. Essa é a maneira mais, que eu considero, pelo menos, mais simples de fazer. José, você entendeu? Sim ou não, meu filho? Sim, né? Lindinhos, tudo tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí? Belezinha? Sossegadinho? Então tá. Meus queridos, por enquanto então é isso, tá? Foi um prazer estar com vocês. Chamada, lista de presença. Eu vou escrever, você responde aí embaixo, tá? Lista de presença. Responde aí embaixo. Meus queridos, então foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus, um beijinho no coração e até mais. Tchau!